Olá, alunos do módulo EAD. Meu nome é Vinícius e eu vou estar ministrando para vocês a disciplina de vivência cristã. E logo no capítulo 1, nós temos uma primeira definição, uma definição sobre o que é vivência cristã. Sabemos que nós estamos inseridos em diversos meios, como trabalho, círculo social, frequentamos comércios, compramos, vendemos, Então, diante de tudo isso, a pergunta que nos fica: o que é vivência cristã? E a apostila trata como a definição de vivência cristã é a arte de viver diariamente, tendo como padrão ou referencial a vida de Cristo. Precisamos entender que a vivência cristã é traduzindo para uma linguagem mais clara, mais simples, que é a maneira que nós vivemos no nosso dia a dia, adotando o padrão da vida de Cristo. Logo em seguida, nós temos falando sobre personalidade e caráter. Todos nós possuímos personalidade e caráter. E a apostila vem tratando isso, O que é personalidade? É o conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade de alguém. E o caráter? O caráter é o conjunto formado pela maneira de agir de cada pessoa. Aqui é importante nós compreendermos que Deus não olha para a nossa personalidade, não olha para a nossa aparência, Deus olha para o nosso caráter. O que nós conseguimos perceber aqui? Que o foco da vida cristã autêntica, o foco da vivência cristã, passa pela transformação interior do homem. E esse processo de transformação vai ocorrer por meio de alguns elementos. Dentro desse processo de transformação do cristão, dois elementos se fazem insubstituíveis. O primeiro, a palavra de Deus, e o segundo, o Espírito Santo. Nós precisamos aprender que nosso processo de transformação, esses dois elementos vão se fazer presentes seguidamente, diariamente em nossas vidas. E qual o papel da palavra? Qual a atuação da palavra na formação do caráter e da nossa personalidade? A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: qual a nossa relação com a palavra de Deus? Em quais momentos do dia ela se faz presente? Por que essas duas perguntas? Porque a qualidade da nossa espiritualidade e profundidade das nossas raízes está diretamente relacionado com o nível de envolvimento com as Escrituras. Então nós precisamos fazer essas duas perguntas constantemente para nós. Porque a palavra, ela tem o poder de capacitar o cristão para a vida cristã. Lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra é apta para discernir. A palavra também orienta a vida cristã. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, 105 fala isso para nós. E qual a atuação do Espírito Santo na formação da personalidade do caráter? Porque nós vemos diversas formas que o Espírito age na vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo age na nossa vida. Qual o papel dele? Qual a atuação? O que ele faz? Ele revela a verdade às pessoas. O Espírito Santo revela as verdades para nós. E ele também nos capacita a fazer a vontade de Deus. Ele nos dá poder para realizar o nosso ministério. E ele nos ajuda a ser, saber e fazer o que Deus deseja. E diante dessa atuação da palavra e do Espírito, nós passamos para um outro ponto muito importante, que é conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, ele vai se refletir nos níveis de relacionamento que nós estamos tendo com Ele. Os níveis de relacionamento com Deus, ele está diretamente relacionado com a profundidade do conhecimento. A profundidade do conhecimento que nós temos de Deus. Quanto mais eu conheço uma pessoa,
mais a gente aprofunda o nosso relacionamento. E esta regra vale tanto para as pessoas como para Deus. Então, uma definição de conhecimento de Deus, nós vamos utilizar, conforme a apostila, o conhecimento na cultura hebraica, né? Está lá em Gênesis 4:1, onde temos que Adão conheceu a sua mulher Eva. Conhecer, portanto, para os hebreus, descreve um relacionamento íntimo entre duas pessoas. E é nesse sentido bíblico que a gente vai abordar o conhecimento de Deus, ou seja, um relacionamento íntimo entre nós e o nosso Deus. Conhecendo Ele profundamente, não apenas, meus irmãos, no acúmulo de informações sobre eles. Nós precisamos entender que conhecer a Deus exige de nós um relacionamento íntimo com Deus. E quais são essas características? Algumas características do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus na nossa vida, ele é um ato contínuo. O conhecimento de Deus é o agente da nossa transformação. O conhecimento de Deus é a nossa força e nossa sabedoria. O conhecimento de Deus é o nosso tesouro. O conhecimento de Deus é a nossa segurança. O conhecimento de Deus nos faz conhecer o coração de Deus. E o conhecimento de Deus faz com que a gente seja semelhante a Ele. Agora, uma outra pergunta para nós. Como conhecer a Deus? Como conhecemos pessoas? Nos relacionando com ela. E com Deus também não é diferente. Precisamos nos relacionar com Ele. Não existe relacionamento sem investimento de tempo e tempo de qualidade. Nós temos a fonte principal dessa revelação, que é a palavra. Então nós precisamos entender que através da palavra nós vamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus e automaticamente nós vamos começar a conhecer a Deus. Deus está se mostrando o tempo todo e procurando aqueles que desejam conhecê-lo e crescer neste relacionamento. E quais os elementos básicos para isso, meus irmãos? Quais os elementos básicos para que o nosso conhecimento de Deus se concretize? Precisamos aprender a linguagem de Deus e precisamos aprender a ouvir a Deus. À medida que nos aprofundamos nos estudos, avançam e a prática se faz presente, a gente consegue nos comunicar. A palavra fala conosco. Na oração, Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Quanto mais eu tenho contato com a palavra, quanto mais eu oro, mais os meus sentidos espirituais vão se habituando à linguagem. E ao longo do tempo, cada um tem o seu, lógico, né? Eu começo a discernir claramente a voz de Deus. E a revelação das Escrituras. Sobre a revelação das Escrituras. É a palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar as nossas vidas. É impossível ler a palavra com o coração aberto e não ser impactado por ela. Então, nós precisamos desenvolver alguns hábitos para que nós possamos ter a revelação das Escrituras. Nós vamos começar falando da leitura. A simples leitura da Bíblia é uma prática espiritual indispensável. Nós que queremos desenvolver uma vivência cristã, precisamos ter o hábito da leitura. Outro item é sobre o estudo da palavra. Uma das maneiras mais proveitosas para se conhecer a Bíblia é estudá-la de forma metódica e continuada, né? Nós precisamos desenvolver um hábito de estudar a palavra de Deus, né? Apenas vou deixar aqui alguns conselhos para quem deseja iniciar um estudo efetivo da palavra de Deus, né? Reserve um tempo diário para o estudo, porque regularidade é importante, né? Adquira materiais básicos, adquira dicionários bíblicos, adquira também bons comentários bíblicos, livros de apoio e escolha sempre um local adequado, livre de embaraços como movimentação de pessoas e televisão. É um tempo reservado para o estudo da palavra, para que esse momento seja proveitoso em nossas vidas. Outro papel importante é o papel da meditação.
A meditação da palavra de Deus aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Eu faço a leitura, eu faço o estudo da palavra, mas importante eu fazer a meditação, né? Isso vai fazer com que o meu relacionamento se torne mais íntimo com Deus, através do papel da meditação. Outro item necessário é a memorização, algo que é pouco comum hoje em dia, né? Pouco praticado pelas pessoas. Mas a memorização, ela é muito importante, não somente nos tempos de crise, mas diariamente a gente precisa estar fazendo essa prática da memorização das Escrituras. E outro elemento essencial para o crescimento no conhecimento de Deus é a oração, né? A vida de oração do cristão, ele não pode depender de momentos ou espaços, né? Paulo nos exorta a orar sem cessar. Logo, a oração, ela não é uma prática relegada a alguns momentos, e sim ela é um estilo da vida do cristão. Outro papel importante é uma vida de devocional. O devocional diário é como se fosse uma dieta balanceada do Espírito Santo. E essa dieta, ela inclui a palavra e o Espírito Santo, o qual eles são preparados através do meio de leitura, de estudo, meditação, memorização e da oração. Do mesmo modo que nós temos horários para alimentação física, nós precisamos ter horário para nossa alimentação espiritual. E o devocional, nós podemos dizer que é uma reunião entre nós com o nosso Pai. E diante de tudo isso, fica bem claro para nós a importância do devocional. O devocional é uma questão de vida e de morte para a vida do cristão. Assim, nós finalizamos o capítulo 1.